A sustentação pelo doutor Alexandre Augusto, ele se encontra na sala, doutor Alexandre? Sim, Excelência. Muito bem, o senhor pode fazer a sustentação. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente dessa primeira turma desse Tribunal Regional Federal da 6ª Região, senhor relator, demais jogadores, cumprimento também a todos os presentes, inclusive a Procuradoria Regional da República. Excelência, nós temos a plena consciência de que um trancamento de um inquérito, ele é e deve ser uma medida excepcionalíssima no bojo do processo penal. Isso porque vigora uma certa possibilidade de liberdade das investigações, o que não nos conduz a acreditar e a confirmar que isso gera uma sinonímia com o arbítrio. No caso dos autos, a coação mostra-se absolutamente evidente. O trancamento do inquérito tem previsão expressa no artigo 3º, inciso 9º, do Código de Processo Penal, sendo que essa competência é do juiz de garantias, sendo excepcionada a competência do juiz de garantias quando o próprio juiz de garantias é que pratica o ato coator. Portanto, a competência do tribunal. A questão de objeto desta ação diz respeito à circulação de moeda falsa. Para se deflagrar, então, este inquérito policial, o que é que eles tiveram? O que é que a Polícia Federal elas tiveram em mãos? Primeiramente, elas tiveram uma denúncia anônima. Aquela famosa denunciação caluniosa em que se faz contra terceiros. Sendo que tal denúncia anônima, conforme consta dos autos e já produzida no iter investigatório, não se sabe aqui quem foi a pessoa que recebe uma nota falsa, qual foi o comerciante que recebeu, qual o estabelecimento comercial, qual a data do fato, qual o valor da compra, qual a cédula, quem constatou a falsidade e como se chegou à identificação do paciente. Quer dizer, uma denúncia anônima dessa que pode ser feita contra qualquer um de nós, em um ato absolutamente absurdo. Como se não bastasse tudo isso, após essa denúncia anônima, a Polícia Federal decide então dar continuidade, até aí tudo bem, dar continuidade às investigações. E o que chama a atenção é que a Polícia Federal, por meio do sistema Prometheus, faz uma análise de postagens e de existências de correspondência lá do ano de 2023 e 2024. Consta que houve correspondência enviada para a pessoa, não para a pessoa do paciente, mas para a residência do pai do paciente. Agora eu pergunto a vossas excelências, onde está esta correspondência? Se ela foi enviada em 2023, em 2024, faz uma objetificação dessa correspondência, sem apreensão do envelope, sem apresentar autorização judicial para apreensão de qualquer correspondência. Quer dizer, de 2026, apura-se aquilo que ocorreu em 2023 e 2024. Quer dizer, não existe apreensão deste envelope, porque é materialmente impossível isso acontecer. E nós aqui, desembargador Edilson, nós
estamos tratando aqui de uma situação um pouco diferente da quebra de cadeia de custódia. Porque aqui nem tem o que quebrar. Porque se não existe o envelope, logicamente, não tem condições de quebrar algo que não, simplesmente não exista. O que tinha lá dentro? Seria uma carta comum, documentos pessoais? Seria uma matrícula de um imóvel? Seria fotografias impressas? Seria um documento de transferência de um veículo? Seriam notas falsas? Seriam notas verdadeiras? Como seria isso possível? Portanto, aqui, muito pior do que a quebra da cadeia de custódia, nós temos a inexistência simples de uma possibilidade de se realizar custódia de qualquer situação como esta. Encerra-se então as investigações a partir desse momento, quer dizer, com base em nada, porque a denúncia anônima, isolada, ela é inadmissível. E eu, assim como vossas excelências, também tive dúvidas. E acessei a inteligência virtual pedindo para fazer uma varredura em toda a documentação para se saber se realmente existiria essa materialidade, para que então pudesse o juiz federal praticar o ato coator. Quer dizer, um juiz que era para ser um juiz de garantias. O que esse juiz, o que o douto magistrado, ele faz? Ele determina com base em nada, que isso aqui a base é nada, e determina a expedição de um mandado de busca e apreensão genérico, e dizendo, inclusive, nesse mandado de busca e apreensão, a vedação do ficha expedition, que é aquela pesca probatória em que a polícia entra no local e sai procurando tudo quanto é tipo de crime. Quer dizer, é claro, chega-se ao local, o que a Polícia Federal apreende em relação ao crime de circulação de moeda falsa? Absolutamente nada. Entra de mãos vazias e sai de mãos vazias. Quer dizer, uma violação ao devido inquérito legal, se pudermos dizer dessa forma. E o professor Guilherme de Souza Nutti, ele vai falar assim, que as fundadas razões, a busca e principalmente a apreensão constituem medidas nitidamente invasivas, motivo pelo qual somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver razão suficiente para tanto. Isso significa a existência de indícios razoáveis de materialidade e autoria. A busca e a apreensão não deve ser a primeira medida de investigação, mas a que estiver lastreada em prova pré-constituída. E com base nestas circunstâncias, excelências, nós temos aqui, para maquiar, para fazer com que esse mandado de busca e apreensão ele tivesse uma aparência de logicidade ou de legalidade, o senhor, o douto juiz singular, ele vem inclusive dizer sobre a personalidade, um típico processo penal do inimigo lá de Jacobs, dizendo que ele já havia praticado favorecimento real em um crime de roubo dos Correios, crime esse que nós já apresentamos, que inclusive já teve a sua prescrição decretada em primeira instância. Toda essa expedição de mandado de busca e apreensão, obviamente com base em nada, ela é fruto da derivação da árvore envenenada. Porque derivação de prova ilícita devida a qual fato? A inexistência de qualquer correspondência apta materialmente. Nós aqui podemos ter acesso a esse documento. O que me remete a dizer que isso se trata de um absurdo. Obviamente, a Polícia Federal adentra o imóvel do paciente, apreende todos os bens de forma indiscriminada. Posteriormente, o juiz federal, observando o que tinha feito, penso eu, determina a Polícia Federal
para se saber se o documento de habilitação do paciente é falso ou verdadeiro. Mas agora não precisa mais não, porque o Detran já apresentou a segunda via. Então, quer dizer, excelências, uma situação absolutamente absurda no nosso entendimento, que eu também custei até acreditar. Por essa razão, nós pedimos a concessão da ordem para reconhecer a insuficiência indiciária da denúncia anônima, reconhecer a inexistência de contemporaneidade para uma possível apreensão de documentos referentes às cartas, envelopes ou outro documento que pudesse conter qualquer elemento de prova, e reconhecer a inexistência material de qualquer documento da investigação policial em relação às referidas postagens. Com base nessas constatações, determinar o trancamento do inquérito com todas as suas consequências ilegais demonstradas à exaustão no habeas corpus. E caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que esse douto colegiado, para que seja anulada a busca e apreensão realizada sem qualquer substrato de fato, ante a inexistência de justa causa proveniente do que consta do caderno investigatório, e considerando a pertinência das alegações, requer-se imediatamente a devolução dos bens subtraídos da posse do paciente. É o que se requer. Muito obrigado. Dr. Jefferson, por favor. Obrigado, senhor presidente.